Capítulo 14, Mateus. Subtítulo: A morte de João Batista. Naquele tempo, Herodes, o governante, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus servos: Ele é João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. Por isso, esses poderes miraculosos atuam nele, pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: Não te é permitido possuí-la. Embora desejasse matá-lo, Herodes temia o povo, porque este considerava João um profeta. Na festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou a Herodes, de modo que ele prometeu sob juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Instigada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei, então, entristeceu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que a entregassem a ela, e mandou decapitar João no cárcere. E a cabeça foi trazida num prato e entregue à jovem. E ela a levou para a sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar essas coisas a Jesus. Subtítulo: A primeira multiplicação dos pães e peixes. Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto, à parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já está avançada. Manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de comer. Então eles lhe disseram: Temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Subtítulo: Jesus anda sobre o mar. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Na alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: Tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse: Vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco
o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E, tendo feito a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Os homens do lugar o reconheceram e divulgaram isso por toda a região. E levaram-lhe todos os enfermos e rogaram-lhe que apenas lhes permitisse tocar a barra do seu manto. E todos os que a tocaram foram curados. Capítulo 15, Mateus. Subtítulo: A tradição dos anciãos. Então, alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondeu-lhes: e vós, por que transgredes o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe: o que de mim poderias receber como benefício oferta dedicada ao Senhor? Ele de modo algum terá de honrar seu pai. Assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E, chamando a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. O que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. É isso que o torna impuro. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe: sabes que os fariseus ofenderam-se quando ouviram essas palavras? Ele lhes respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. E, tomando a palavra, Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. Jesus respondeu: vós também ainda não entendeis? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca e desce para o estômago é depois expelido? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que torna o homem impuro. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Subtítulo: A mulher cananeia. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Ele lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa. Subtítulo: A segunda multiplicação dos pães e peixes. Partindo dali, Jesus chegou às margens do mar da Galileia. Em seguida, subindo ao monte, sentou-se. E numerosas multidões foram até ele, levando mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés, e ele os curou.
de modo que as multidões se maravilharam ao ver os mudos falando, os aleijados andando e os cegos vendo, e glorificaram o Deus de Israel. Então Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo. Eles não têm o que comer, e não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos lhe disseram: Onde arranjaríamos tantos pães num lugar deserto para alimentar tamanha multidão? Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Então ele ordenou ao profeta que se sentasse no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, partiu-os e os entregou aos discípulos. E estes os entregaram à multidão. Assim todos comeram e se fartaram, e encheram-se 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Depois de mandar a multidão embora, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Capítulo 16, Mateus. Subtítulo: Jesus se nega a mostrar um sinal do céu. Então os fariseus e os saduceus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova, e pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele lhes respondeu: Ao cair da tarde, dizeis que fará tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã dizeis: Hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis interpretar o aspecto do céu e não podeis interpretar os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas sinal algum lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Subtítulo: O fermento dos fariseus. Quando os discípulos passaram para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Atenção, tende muito cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Mas eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo isso, Jesus disse: Homens de pequena fé, por que discutes entre vós por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Mas tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então eles entenderam que Jesus não dissera que tomassem cuidado com o fermento dos pães, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Subtítulo: A confissão de Pedro. Jesus prevê sua paixão. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contassem que ele era o Cristo.
Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Subtítulo: Renúncia e recompensa. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui de modo nenhum provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino.